Cerca de 400 mil brasileiros morrem por doença cardiovascular no Brasil, principalmente infarto e AVC. São cerca de 1.100 mortes por dia, 46 mortes por hora, uma morte a cada 1,5 minutos. As doenças cardiovasculares matam mais que todos os tipos de cânceres juntos. Infelizmente, todo mundo aqui conhece alguém que já teve infarto e um AVC. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, Seu Cardiologista. Eu sou o Dr. Mozart Suzigan, trabalho em UTI e no consultório. E no vídeo de hoje eu vou dar essas 7 lições que é importantíssimo um paciente aplicar para poder se proteger de novos eventos de infarto e de AVC e também poderem melhorar a sua saúde e a sua qualidade de vida. A primeira lição é: faça atividade física e saia do sedentarismo. Ah, Mozart, mas isso eu já sabia. Pessoal, muita gente infelizmente tem dúvida e param de fazer atividade física ou nem procuram começar a fazer atividade física pela crença de que quem teve infarto não pode se exercitar. Na grande maioria das vezes, quem teve infarto e AVC está liberado sim para praticar atividade física. Obviamente que cada caso é um e cada caso o cardiologista vai avaliar para dizer qual o melhor exercício, qual a intensidade de exercício que ele pode fazer, qual a frequência cardíaca que é ideal para ele aplicar ali naquele exercício. Porque, obviamente, se um paciente teve algum problema grave no coração ou no cérebro, enfim, esse paciente ele tem suas limitações. Alguns pacientes a gente tem até mais liberdade de liberar para exercícios mais intensos, mas a grande maioria dos pacientes a gente vai orientar a frequência cardíaca, principalmente, intensidade de atividade física. Então, quando você faz atividade física, você diminui muito o risco de você ter um novo infarto, diminui muito o risco de você ter um novo AVC, você melhora a sua circulação sanguínea, você diminui o risco da formação de trombos, você diminui o risco da formação de placa de aterosclerose nas artérias, você melhora a sua pressão arterial, você melhora o seu controle do colesterol, melhora o controle do açúcar, e tudo isso junto vai fazer com que a sua saúde cardiovascular, sua circulação fique muito melhor. Isso vai reduzir muito o seu risco de ter novos eventos e vai melhorar muito a sua qualidade de vida. A segunda lição é: cuide da sua saúde mental. Pessoal, isso é muito sério. É sabido e é claro que todos os pacientes que têm um infarto, um AVC ou um outro problema cardíaco ou outras doenças graves são impactados emocionalmente. A gente fica muito preocupado de ter outro problema, fica muito preocupado de morrer, fica muito preocupado de ter algum outro quadro agudo que nem teve previamente. Então, não é incomum pacientes que ficam com depressão, com ansiedade, com medo ou com outras alterações. É importantíssimo que vocês procurem a ajuda de um psicólogo ou de um psiquiatra, que vocês façam terapia se for indicado, que pelo menos vocês se consultem e vejam se vocês de fato precisam ou não. É importante cuidar da saúde mental porque isso vai ajudar a gente a ter mais ânimo para viver, vai ajudar com que o paciente tenha mais vontade de se cuidar, mais vontade de fazer exercício, de comer melhor ou de se proteger de outros vícios, por exemplo, como o cigarro. Então lembrem disso. Cuidar da saúde mental de um paciente que tem uma doença grave, principalmente infarto e AVC, é primordial para a gente melhorar a qualidade de vida desse paciente e também diminuir o risco de novos infartos e novos AVCs. E o que muita gente não sabe, depressão é um fator de risco conhecido para o aumento do risco de infarto. Muita gente acha que é só pressão alta, diabetes, colesterol, claro, mas pacientes que têm depressão têm mais doenças cardiovasculares, então cuidem disso, por favor. Pessoal, eu queria interromper para pedir a gentileza de vocês se inscreverem no meu canal para mais conteúdos como esse, assim vocês me ajudem no YouTube, deixem um comentário, deixem um like, me acompanhem lá no Instagram e compartilhem esse vídeo com quem precisa aprender sobre isso que eu estou falando hoje. Então, continuando, pessoal, a terceira lição é que tomem seus remédios corretamente. Quem já teve infarto ou AVC precisa tomar remédios que deixam o sangue, entre aspas, mais fino, que diminui o risco de trombose, que controle muito bem a pressão, o diabetes, o colesterol. Esses pacientes vão ter que tomar remédio por resto da vida. E muito paciente fica chateado por conta disso, mas não é para ficar chateado. Que bom que a gente tem hoje tecnologia, tem medicações que te protegem. E a gente vê no passar dos anos pacientes vivendo melhor, tendo menos doenças, vivendo mais tempo. Então, tomar os remédios corretamente, não parar o remédio sem falar com o seu médico. Não é incomum o paciente parar o remédio porque foi em outro médico que não era cardiologista e pediu para parar, ou porque ia fazer uma cirurgia e o cirurgião pediu para parar. Nunca mexa nos seus remédios sem conversar com o seu médico. Eu peço para meus pacientes, por exemplo, me mandem um WhatsApp se estiver acontecendo alguma coisa, se estiver com alguma dúvida, passa no consultório se for fazer alguma cirurgia para a gente fazer uma avaliação pré-operatória. Tá com dúvida de algum remédio? Me liga, mas nunca parem de tomar as medicações. São elas que protegem muito os pacientes. A quarta lição: conte tudo para os seus médicos.
Teve um desconforto diferente no peito? Avise seu médico. Teve uma tontura diferente, teve uma falta de ar, teve algum sintoma estranho, está apresentando episódios de tontura, teve sensação de perda de força. Qualquer detalhe, comunique os seus médicos. Eu tenho via direta com os meus pacientes por WhatsApp ou por ligação. Me avisem, me liguem, entrem em contato, me contem. Moça, eu tô sentindo alguma coisa diferente. Muitas das vezes pode ser só algum momento e não tem nada grave. Mas muitos dos pacientes, eu vou pedir um exame adicional, isso acontece no dia a dia, e eu vejo que esse paciente está com uma artéria obstruída, aquele stent está com problema, ou a pressão está ficando mais alta do que deveria, ou aquela tontura é um novo AVC. Então, compartilhem tudo com o médico de vocês. Para pacientes que já tiveram doenças graves, como infarto e AVC, tem que ver o médico com frequência. Não dá para ver o médico uma vez a cada ano apenas. Na grande maioria das vezes, eu peço para os pacientes passarem no consultório a cada 4 meses, a cada 6 meses, no máximo. Então, compartilhem com seus médicos todos os sintomas que vocês apresentarem diferentes. A quinta lição é justamente: faça exames com regularidade. Mantenha o seu colesterol muito bem controlado. O LDL, colesterol de quem teve infarto, tem que ficar por volta de 50. Isso mesmo, 50. É muito baixinho, justamente para diminuir o risco de formação de novas plaquinhas. Mantenha sua pressão muito bem controlada. Se for necessário, fazer o mapa para ter certeza. Cuide de possíveis arritmias. Faça um Holter, se for o caso. Exames que veem isquemia cardíaca, como cintilografia, ressonância. Esses exames ajudam muito a gente a entender se aquele sintoma do paciente é de uma angina, se aquela dor no peito é disso, se aquela falta de ar pode ser de uma nova obstrução. Fazer exames regularmente faz não só a gente antecipar o tratamento, como a gente ajustar o tratamento. Tem muitos pacientes que ficam um tempo sem voltar no consultório e voltam então com colesterol mal controlado, que a gente precisa aumentar a dose do remédio. Olha que perigo, esse paciente ficou um tempão com colesterol fora do adequado e por isso ficou sob risco aumentado. Então façam exames regularmente. Obviamente, o endocardiologista vai decidir em cada caso, né, o que é o ideal, mas não deixem de fazer isso. A sexta lição é comer saudável. E o que as diretrizes de cardiologia falam? Para priorizar alimentos de origem vegetal. Então, consumir bastante folhas, bastante legumes, bastante cereais, como aveias, castanhas, nozes, amêndoas, alimentos integrais. Priorizar alimentos com baixo teor de gordura, em alimentos mais naturais. Cuidado com alimentos ultraprocessados que tenham gorduras hidrogenadas, são gorduras perigosas. Evitem alimentos fritos, a fritura do óleo pode fazer mal, além de aumentar a quantidade de calorias da sua alimentação. Mozart, posso comer ovo? Claro que pode, mas cada paciente tem uma quantidade ideal ali para consumir dentro de uma dieta balanceada. Posso comer carne vermelha? Pode, mas também numa quantidade ideal para cada dieta balanceada. Então lembrem-se de colocar peixes na alimentação. Se quiser comer frango, evite comer a pele do frango. Não tomem refrigerantes, não tomem bebidas açucaradas, evitem adicionar açúcar na alimentação. Comam frutas, frutas são ricas em minerais, em vitaminas, mas cada paciente também tem uma recomendação. Por exemplo, pacientes diabéticos não podem exagerar em frutas porque teriam muito açúcar. Então sempre controlar carboidrato, gordura e proteína é importante. É muito legal que esses pacientes passem no nutricionista e tenham uma dieta ali balanceada, orientada para suas necessidades, tá bom? A sétima lição é não fumar e evitar bebidas alcoólicas. E quando eu falo de cigarro, não estou falando só da pessoa que fuma ativamente. É óbvio que se você fuma e teve infarto e AVC, nunca mais fume, por favor. Fumar aumenta muito o risco dessas duas doenças e o risco de você ter novas doenças como essa. E outro ponto importantíssimo que muita gente não presta atenção é no tabagismo passivo. O tabagismo passivo significa que você está em ambientes em que tem a fumaça do cigarro. Isso faz muito mal e muitas vezes tão mal quanto fumar. Então, por favor, cuidado com o tabagismo passivo também. E sobre as bebidas alcoólicas, idealmente, a gente recomenda não beber. Porque a bebida alcoólica, ela vai trazer prejuízos para a saúde, no geral. Só que, cuidado, se você quer tomar bebida alcoólica, tome em pouquíssima quantidade, não exagere. Tudo bem, pessoal? Em resumo, é importantíssimo que pacientes que já tiveram doenças graves como infarto e AVC mudem seus hábitos. Não é fácil, por isso que é importante ter um médico junto, ter um nutricionista, ter um psicólogo, ter um psiquiatra, ter outros especialistas que te ajudem. É muito importante o apoio da família, é muito importante que familiares entrem também numa rotina mais saudável para ajudar aquele paciente.
O ambiente faz muita diferença. Então, se tem alguém em casa comendo muito mal, fumando, tomando muita bebida alcoólica, não fazendo exercício físico, como que você quer que aquele seu irmão siga hábitos de vida saudáveis se ele só tem exemplos ruins em volta dele? Então, vocês também são atores e são modificadores da vida das pessoas que vocês convivem. Certo, pessoal? Encaminhe esse vídeo para quem precisa aprender mais sobre isso, para quem precisa cuidar mais da saúde. Por favor, se inscrevam aqui no meu canal, deixem um like, deixem um comentário aqui embaixo, me sigam lá no Instagram e assistam esse vídeo que eu vou deixar aqui no finalzinho sobre sinais de infarto. Até a próxima!